A construtora Odebrecht começou suas atividades na região metropolitana de Salvador, lá na Bahia. Aí virou uma empresa multinacional e hoje é destaque nos escândalos da Operação Lava Jato. Ela operava de forma criminosa em 12 países e recebia 4 milhões em qualquer moeda como propina. A empresa divulgou uma nota pedindo desculpas. A Odebrecht lucrava 4 milhões para cada milhão gasto em propina nos países onde foi implantado o esquema de corrupção governamental da empresa. O Ministério Público da Suíça é o responsável pela constatação que diz que a proporção de 4:1 se mantém em qualquer moeda trabalhada pelo esquema da empresa. Um documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos aponta que a empreiteira brasileira agia de maneira criminosa em pelo menos 12 países. 7 países na América Latina já disseram que vão investigar as acusações de pagamento de propina a funcionários dos governos para conseguir vantagens em obras estatais, no mesmo molde do esquema instalado no Brasil. A empresa é acusada de operar o esquema criminoso de maneira sistemática com o departamento criado para o pagamento de propina. Na semana passada, a Odebrecht e o braço petroquímico da empresa, a Braskem, assinaram um acordo de leniência com Suíça, Brasil e Estados Unidos. A Suíça foi envolvida porque grande parte das propinas foi movimentada nos bancos do país. No caso dos Estados Unidos, parte do dinheiro ilegal também foi para os bancos americanos. Depois do acordo, a empresa divulgou uma nota pedindo desculpas pelos crimes e dizendo que vai agir agora de forma ética. Fique agora com o plantão da redação. Os moradores do bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos, estão há um mês sem receber correspondências. Até o centro de distribuição dos Correios na zona sul da cidade não está entregando as cartas no balcão. Os Correios informaram que estão apurando o que está acontecendo e vão fazer um levantamento do problema. O recadastramento para a dispensa da taxa de pedágio na estrada municipal do Atanásio, em Pindamonhangaba, pode ser feito até o dia 31 de janeiro. O direito é para apenas quem trafegam diariamente pela via por motivo de trabalho ou estudo e tem ainda o veículo licenciado em outra cidade. O cadastro deve ser feito no setor de protocolo da prefeitura, da cidade, ou na subprefeitura em Moreira César. Fique agora com a previsão do tempo. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista de hoje. Em pauta, a pornografia e os prejuízos para o relacionamento. Muita gente pode achar que é preconceituoso a gente falar a respeito dessa nova família, que é uma espécie de convívio tribal entre 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, uma criança no meio. Eu fico extremamente preocupado na concepção de um exemplo, de uma linha que essa criança vai ter para entender o que seja realmente uma família. Aí a internet, nesse ponto, também ajuda a essa banalização, pastor, ou não? A internet vai apresentar de tudo. Então, para todos os gostos, todos os segmentos, você vai ter informação ali. O nosso objeto de estudo e de trabalho constante, embora existam várias definições de família e configurações de família, você vai ter uma definição da psicologia, você vai ter uma definição da sociologia, você vai ter uma definição da teologia. O nosso objeto de estudo e ponto de partida para as orientações das famílias consiste exatamente no conceito bíblico, no conceito descrito na Bíblia. O livro de Gênesis diz: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á. Então, formará uma nova família. Então, a célula familiar está exatamente nessa união. É claro que a gente não vai entrar aqui nos méritos de outras definições, porque eu prefiro ficar com a definição bíblica, de início familiar, homem, mulher, e ali tem toda a sua descendência, toda a sua prole.
Então, dentro desse conceito que nós estamos discutindo aqui, a questão da pornografia, os efeitos, principalmente dentro do casamento, nós temos uma coisa interessante e isso me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar. Nós temos muitos conceitos no que diz respeito à moralidade. Então, quando eu comecei a estudar, eu disse assim, eu não quero pegar nenhum conceito de moralidade, eu quero saber o que é que a ciência diz com relação à pornografia. Porque não é o suficiente eu chegar aqui e dizer para o nosso telespectador e dizer assim, olha, não é legal você fazer o consumo, o uso de pornografia. Não vai fazer bem à sua família. Mas eu tenho algum dado científico, concreto, que não seja simplesmente o pastor Jefferson dizendo assim, não, eu acho que é melhor você não fazer uso. Não, existem dados sim. Inclusive eu quero citar aqui uma escritora norte-americana chamada Pamela Paul. Pamela Paul, ela é colunista do The New York Times e do Washington Post. Ela estudou muito sobre essa questão da pornografia e o resultado dos seus estudos, ela escreveu um livro intitulado Pornificados. E nesse livro ela fala como desde o simples comercial de refrigerante, de suco, de cerveja, de cigarro, de automóveis, vendas de automóveis, ali existe o apelo pornográfico para fazer com que as pessoas sejam aprisionadas, não apenas pelo comercial, mas posteriormente elas façam uso abundante da pornografia. Então isso vai gerando um vício. A ciência já definiu que pornografia é um vício. E assim, os achados científicos têm confirmado que, assim como uma pessoa que é usuária de cocaína, crack, álcool, assim como tem uma alteração no cérebro, também o consumo da pornografia traz alteração. Mas não apenas alteração física, traz alterações sociais. A pessoa perde o ânimo em trabalhar, porque quer estar, e assim como qualquer outra droga ilícita, quanto mais a pessoa usa, mais ela sente a necessidade de utilizar. E aí vem outros problemas de ordem até psicossomático que vai influenciar muito negativamente no desenvolvimento familiar. No caso, a pessoa utiliza isso como efeito de prática sexual no casamento, o uso da pornografia também, busca informações que atualizem, quem sabe, na cabeça dela, algum tipo de excitação, alguma coisa? O que normalmente se fala é o seguinte, nós vamos assistir aqui um pouco desse filme para apimentar a relação. Só que acontece o contrário. A pessoa tende a ficar dependente do apimentar a relação e chega um momento que ela não consegue mais se desenvolver sexualmente, não consegue ter o pleno prazer, a plena satisfação simplesmente com o ato sexual. Então ela fica dependendo. Se eu não tiver a estimulação da pornografia, eu não consigo me satisfazer sexualmente. E aí, inclusive, é onde vem uma enfermidade, uma doença psicossomática, né, chamado voyeurismo. O voyeurismo é aquele momento em que a pessoa se excita e somente se satisfaz na contemplação de outro ou outras pessoas mantendo relações sexuais. E é provável que a partir dessa banalização, se é que possamos chamar assim, aconteça um desestímulo da prática sexual? Sim, acontece. E está aí exatamente muitas reclamações, principalmente das esposas. O que é que acontece? O marido está viciado, está acostumado, porque na pornografia, a pessoa que é viciada, ela não precisa de preliminares. Ela chegou ali, deu um clique, pronto, já está se satisfazendo. Na relação física,
Não, você tem todo aquele preparo, tem a conversa, tem o beijo, tem o toque e quase que sempre, quase 100% dos casos, a pessoa que está viciada em pornografia, ela se satisfaz única e exclusivamente com a masturbação. É exatamente aí que eu ia chegar, né? A pessoa acaba se autorresolvendo. Autorresolvendo. Por quê? Porque a pornografia gera um prazer fácil. Você não precisa namorar, você não precisa cuidar. É uma relação egoísta. Então, eu vejo ali, eu assisto, e depois que eu assisto, eu vou lá e me resolvo sozinho no banheiro, ou seja lá onde estiver. Então, é um trampolim, a pornografia é um trampolim para a masturbação e vício em masturbação. Então, chega um momento em que a pessoa vai desenvolvendo esse hábito de forma que a companheira ou o companheiro não é mais o suficiente. Agora, imagina você, telespectador, você que é casado, tem a sua esposa e num determinado momento o seu marido pode não falar com palavras, mas estará falando com ações. Ele vai estar dizendo, olha, você é bonita, você é especial, eu te amo, mas eu me resolvo sozinho. Que horror. Pastor, muito obrigado pelas suas palavras sábias, né, trazendo aqui essa experiência importante desse mestrado que cursou e aconselhando as pessoas a não recorrerem a esses métodos alternativos que acabam fazendo com que até uniões sólidas, amorosas, acabem sendo desfeitas, né, em decorrência dessa prática tão absurda da pornografia. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado, um privilégio estar aqui com você, um abraço a todos. Nesta edição você viu como aumentar a renda familiar para pagar contas do início do ano. Construtora brasileira atuava de forma criminosa em 12 países. Dor de cabeça pode ser tratada com boa alimentação. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/repórtersetorial. Aproveite e dê uma passadinha no nosso Instagram e no nosso canal no YouTube. O endereço do YouTube é youtube.com/repórtersetorial. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.